incentivo à prática das virtudes, agora nós vamos introduzir. Né? Durante a leitura aqui, eu insisti, ao mesmo tempo que a gente estava pegando alguns exemplos, e eu citando alguns exemplos que a gente pode observar, né, no nosso meio social. Agora a gente vem para o auxílio, porque a gente deve buscar e praticar. Né? Nós estamos treinando aqui. De certa forma, nós estamos treinando aqui nessa vida, já que nosso fim último, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem com a ressurreição, e lógico, nós procuramos, tendo em vista que a gente procurou cumprir o que ele nos pediu. Né? Que nós tivemos nesse processo, vou colocar assim, pedagógico de buscar cumprir o que ele nos pediu. E com o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a realizar. Né? Nosso esforço, mas juntamente com o Espírito Santo de Deus, que nos capacita para realizar, para mudar a nossa vontade quando a nossa vontade está desordenada, para que a gente não seja escravo dos sentidos. E aí, vamos dizer assim, e de um racionalismo que também não é a razão. Um racionalismo que é uma ideologia iluminista, que acha que esquece de Deus, deixa Deus de lado, cria qualquer outra coisa, coloca qualquer outra coisa em lugar de Deus, ou coloca uma outra coisa que não tem nada a ver com um Deus revelado através de nosso Senhor Jesus Cristo. Cria-se um outro Deus e fica racionalizando ali as coisas. Também é escravo dos sentidos, é uma ideologia. Né? O racionalismo é uma ideologia que crê que através de pensamentos meramente humanos, né, que o ser humano por ele mesmo, ele vai evolutivamente, né, o evolucionismo de Darwin ele vem dessas ideias evolutivas, né? Na verdade o que Darwin vem ensinar é um certo transformismo, né? O evolucionismo ele é um pouco mais antigo, que ele vem do gnosticismo. Né? Então esse racionalismo aí iluminista ele se apega nisso, que o ser humano ele vai evoluindo, vai chegar num grau de evolução que aí vai estar tudo certo. É como se eu pegasse, vamos dizer assim, para explicar esse racionalismo. Não, então a gente vai seguir aqui as dicas aqui do Samitiba e nós vamos procurar aqui praticar as virtudes, vamos nos focar aqui no objetivo último aí, buscando Deus mesmo, as bem-aventuranças, cumprir as bem-aventuranças assim, e aí beleza, aí sozinho, esquece Deus, só todo esse monte de conteúdo aqui, esse bando de conhecimento, vai nos aperfeiçoar, e acabou. Isso seria o racionalismo. Nós deixamos Deus de lado, nós negamos o Espírito Santo de Deus, que vai nos ajudar a corrigir as nossas más vontades, as nossas faltas. É como se o ser humano, se ele chegasse nesse grau hipotético aí que os racionalistas inventam e todas as outras ideologias que circulam esse meio aí, liberal, marxista ou o que for, né? Todas as ideologias aí que destroçaram aí Primeira e Segunda Guerra Mundial, entre outras aí que vão sendo criadas pelas concupiscências nossas, né? E causando tanto problema. Né? É isso que a gente vai se salvar nós próprios. Né? Isso seria racionalismo. Né? É concupiscência da mesma forma. É levado pelas concupiscências. Não é racional. Não busca a razão mesma como fim último. Respeita sim o conhecimento humano, as conquistas verdadeiras, né, que o ser humano tem de compreensão das coisas, do ser das coisas, né? Uma coisa é você respeitar isso, mas outra coisa é você deixar Deus de lado. Você achar que vamos criar técnicas que vai resolver tudo. Então, todo esse processo que está sendo passado para vocês aqui agora não vai deixar todo mundo perfeito nesse sentido. Não, é um processo pedagógico. É um processo de superação. Você vai cair, você vai levantar, você vai lutar. Né? E aí nós vamos falar das virtudes agora para chegar nisso. Vamos estar lendo aqui o anunciado aqui.
O Catecismo da Igreja Católica diz que virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. É bom recordar que as virtudes humanas podem ser agrupadas em torno de 4: prudência, justiça, fortaleza e temperança. São chamadas virtudes cardeais, porque desempenham um papel de dobradiças. As demais se agrupam em torno delas. Então, são 7 virtudes. As outras 3 virtudes, elas vão, de alguma forma, elas vão estar dentro dessas 4 virtudes cardeais principais. Né? Agora a gente vai discorrer um pouquinho sobre cada virtude. A prudência dispõe a razão a discernir o verdadeiro bem e escolher os meios adequados para o realizar. A justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A fortaleza dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na busca do bem. A temperança modera a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio do uso dos bens criados. Né? Então, tudo que foi dito até aqui, através da busca do entendimento dessas virtudes e da prática, então nós vamos começar nosso cérebro e a nossa alma acostumar-se a vivê-las aos poucos e pedir a Deus, né, o seu Espírito Santo para nos mantermos nelas. Elas vão nos auxiliar nesses processos de mudança do que a gente precisa de mudar em nós mesmos. Repetindo, cair, todos nós vamos cair. Cada um tem cada um cai normalmente em certos tipos de concupiscências. Por isso que é bom a gente ter sempre uma revisão de nós mesmos, nós pararmos e refletirmos sobre nós mesmos. No que eu estou errando? Isso aqui, essa questão aqui eu sempre estou batendo cabeça. E aí como que a gente vai fazer? Oração, lógico, em primeiro lugar, nós somos cristãos, nós somos católicos, nós tememos a Deus, nós queremos que Deus nos ajude a nos transformar, né? Vamos procurar entendimento das coisas, então nós vamos procurar a amizade das virtudes, a praticá-las, a conhecer o que elas é, igual nesse momento estamos fazendo aqui, né? Você está fazendo esse estudo aqui. Né? Aqui uma das questões que é bem interessante, por exemplo, a temperança. Igual eu falei, não é demonizar o prazer, mas é colocar o prazer no lugar certo. É a gente procurar qual que é o lugar certo daquele prazer, o momento certo daquele prazer. Não é demonizá-lo. Então, através da virtude da temperança, através de um relacionamento íntimo com Deus, né, do entendimento das coisas, é que a gente vai fazer essas transformações. Que nós vamos nos unir a isso que nós buscamos. Que no fim acaba sendo a busca da santidade, é a busca de Deus mesmo. A educação é metade da virtude, diz o povo, referindo-se aos bons modos que facilitam a boa convivência entre as pessoas. As virtudes morais crescem pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço. A graça divina as purifica e eleva, as virtudes humanas se fundem nas virtudes teologais, que se referem diretamente a Deus. São elas a fé, a esperança e a caridade, que São Paulo Apóstolo, que hoje, dia 25, eu estou gravando o vídeo dia de São Paulo Apóstolo. É ele que escreve nas suas cartas isso, né, sobre a fé, a esperança e a caridade, colocando a caridade, o amor de Deus, como a principal delas. Por isso que a gente precisa desse relacionamento com Deus, relacionamento sincero, no qual quando a gente para no momento íntimo de oração, nós nos desnudamos frente a Deus. E nós pedimos para que Ele nos mostre até o que nós não vemos que nós precisamos mudar. E às vezes nós não estamos conseguindo reconhecer o que a gente precisa mudar. Através dessa sinceridade, Deus não deixa nenhum dos seus filhos só.
nenhum filho de Deus que seja sincero nessa busca, nessa transformação, ele vai deixar só, ele vai deixar na mão. Mas tem que ter essa sinceridade. Deus não vai fazer cair um livro na tua cabeça, mas vai aparecer pessoas. Se você buscar sinceramente as transformações, às vezes aparece uma catequese, às vezes como essa, que vai te introduzir nesse entendimento, e depois você vai procurar mais. Certo? Pela fé, cremos em Deus e em todo... Opa, voltando aqui. Pela fé, cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou. Cremos que a Santa Igreja nos propõe a crer. Pela esperança, desejamos e aguardamos de Deus a vida eterna e as graças para mantê-la. Pela caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Né? Então, tendo esse relacionamento, essa sinceridade, procurando esse aperfeiçoamento, essa vida pedagógica de mudança, de transformação, né? Como tendo Deus como fim último, nós vamos estar melhores capacitados para ajudar o próximo. Nossos pais e responsáveis vão estar mais capacitados para auxiliar nossos filhos. Nós não vamos mudar a vontade deles, mas nós vamos estar capacitados para instruí-los. E a partir dessa instrução, eles vão buscar. Aí é a responsabilidade deles buscar. Por isso que a gente tem que ter disciplina, tem que ensiná-los na disciplina, ensinar os limites. Que são ferramentas que vão capacitá-los para que um dia eles comecem a andar com as próprias pernas. Vão tropeçar, vão fazer um monte de coisa, né, que vão ter que voltar, vão ter que consertar, às vezes, mas vão ter esse entendimento, vão estar capacitados para isso. Beleza?